Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre martírio, os mártires católicos. Nós já contamos a história no início do programa da Santa Maria Goretti, né? Essa mártir no início do século XX. O Padre Guido conheceu, estava contando aqui bacana pra gente, conheceu o assassino da Santa Maria Goretti, que depois se converteu, se tornou cristão, pagou sua pena, 20 e tantos anos de prisão, 27 anos de prisão. 27 anos. 27 anos de prisão, né, Padre Guido? E a gente tem uma relíquia de Santa Maria Goretti, na qual, no final do programa, o Padre Guido vai nos dar a bênção com a relíquia de Santa Maria Goretti. Coloca pra gente aí rapidinho, Bruno, a relíquia de Santa Maria Goretti pra gente relembrar. Tá aí, ó, um pedacinho do osso dessa santa mártir da igreja, Santa Maria Goretti. A gente está falando de outros mártires, a gente vai contar de alguns outros. Chegou uma pergunta pra gente aqui de uma pessoa que acabou esquecendo de colocar o nome. Ah, não, tá aqui o Reginaldo, é verdade, não tinha visto aqui. O Reginaldo, que é do estado do Pará, se identificou assim. Qual foi a época que a igreja teve mais mártires? O século XX, Reginaldo. Como o Padre Guido até lembrou aqui uma frase do Papa São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, dizendo que no século XX teve mais mártires do que todos os outros 19 séculos somados. Isso se deve, porque a gente estava conversando agora há pouco, principalmente devido aos regimes totalitários, aos grandiosíssimos números de assassinatos do regime nazista, que matou muito cristão, o regime comunista, que matou muito cristão, e alguns outros problemas. E até hoje isso acontece, a gente vai falar daqui a pouco ainda sobre martírio atualmente. Aliás, Padre Guido, vamos já de cara aqui lembrar um número devastador, um número tristemente gigante. A gente estava pesquisando aqui para o programa, gente, para a gente chegar em alguns desses números, mas, Padre Guido, conta aqui para o nosso telespectador de casa, hoje, no dia de hoje, 2013, 2014, 2005, 2015, desculpa, 2013, 2014 e 2015, tem uma estimativa no mundo, segundo alguns pesquisadores, de quantas pessoas, em média, quantos cristãos, em média, são mortos atualmente devido à fé cristã. Eles são mortos porque são cristãos. Conta pra gente, Padre Guido, em média. Uma estatística fala que estamos diante de centenas de milhares. Ou seja, 100 mil mortos, Padre Guido. Exato, que dão a sua vida por causa da religião. É um número muito alto. É um número que, digamos assim, nos deixa sem palavras, diante de um testemunho de fé levado até as últimas consequências. Nós podemos logo dizer, meus irmãos, padre, mas a igreja canoniza um ou outro, mas são muito mais os que, mesmo não sendo canonizados, são pessoas martirizadas e que merecem a honra e o prestígio dentro da história da igreja. Sim, é verdade. É isso em tantos lugares do mundo. Pensamos, por exemplo, minha gente, até poucas dezenas agora de anos atrás, as guerras tribais, por exemplo, lá na Ruanda, né, o Hutu e Tutsi. Olha o que está acontecendo hoje com o Império Islâmico. Né? O chamado Estado Islâmico, ou também conhecido como ISIS. Que é o Estado Islâmico que as pessoas às vezes confundem. Não se trata de uma região, se trata de um Estado do ponto de vista país, não. É um grupo extremamente radical, na qual quer destruir tudo que não são parte do povo dele mesmo, daquele grupo radical, extremista islâmico. E eles estão matando muitos cristãos. No Iraque, por exemplo, chegaram a destruir muitas igrejas históricas. Na Síria, a Síria está devastada por esse Estado Islâmico e outros problemas que a Síria está vivendo lá também de guerra. Ou seja, atualmente o Estado Islâmico tem matado muitos e muitos cristãos. Boko Haram, por exemplo, que é um grupo extremista também da África. Na Nigéria, recentemente, se você pesquisar na internet, o Boko Haram matando muitas pessoas queimadas, a maioria deles cristãos. Quer dizer, a coisa está feia até hoje. Por exemplo, na Coreia do Norte, existe muita matança de cristãos, existe campo de concentração na Coreia do Norte, sim, que provavelmente tenham muitos cristãos. Enfim, quer dizer, Padre Guido, não acabou essa história de martírio, né? Não acabou, aliás, continua, nós lamentamos, porque a experiência da história mostra que não é por aí que se constrói o sucesso e o progresso dos povos. Se nós vamos só algumas dezenas de anos atrás, o mundo inteiro está comemorando nesses dias os 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Aí nós chegamos às coisas mais absurdas, a criação de uma raça ariana.
superior em todos os sentidos diante das demais raças existentes no mundo, né? E apesar que o homem reconhece através da história o erro cometido, ao invés de partir para uma experiência diferente, volta, olha, com essa manifestação dos nossos dias, volta ao mesmo erro. E, portanto, o sangue continua a ser derramado, infelizmente. Padre Guido, que a gente vai dar um exemplo bem recente, nossos telespectadores, a maioria deles, acredito que ouviram falar disso. Não faz muito tempo, a gente está falando aqui do Estado Islâmico, esses extremistas que, infelizmente, têm cometido atrocidades absurdas, inimagináveis e absurdas, especialmente na Síria e no Iraque. Teve um episódio, que não faz muito tempo, que eles mataram 21 coptas, ou seja, copta, tá aí, ó, olha a foto aí, ó. 21 pessoas que foram decapitadas de uma vez só, esses de laranja aí que estão ajoelhados. Esses queridos mártires que deram a vida por serem cristãos, eles foram, inclusive, mais ou menos da mesma maneira que aqui na Igreja Latina, dos nossos católicos, a gente proclama mártir e a pessoa pode ser canonizada. Sim. Na Igreja Ortodoxa, eles dizem glorificados. Glorificados, sim. E porque eles eram dessa igreja copta, do ramo ortodoxo, porque existe na igreja copta, existe o ramo ortodoxo, existe o ramo católico, dentre aquelas igrejas orientais que a gente sempre fala aqui que tem comunhão com o Papa. Esses queridos que foram aí assassinados, que a gente mostrou na foto agora há pouco, eles foram declarados mártires, eles foram glorificados, né, que essa expressão que usa na igreja ortodoxa, pela igreja ortodoxa copta, que é a igreja cristã lá de tradição do Egito. Ou seja, Padre Guido, a gente está vendo o martírio aí nos nossos olhos. Exato. E vou acrescentar mais que a Igreja Católica também considera o martírio destas pessoas. Sim, considera mesmo. Por exemplo, quando anos atrás o saudoso e grande Papa Paulo VI, hoje já beato, canonizou os mártires da Uganda, na África, além do número dos mártires católicos, ele acrescentou e também seus companheiros de outras religiões cristãs, mesmo não católicas. Por isso a igreja, quando se trata de alguém que dá a sua vida pela glória de Deus de uma maneira assim violenta, a igreja, digamos assim, glorifica essas pessoas e dá o título de verdadeiros mártires. Isso ficou claro daquele episódio da Uganda, né, Padre Guido, que um martírio coletivo na qual a igreja aceita esses mártires, então, da Uganda. Sim. Que nem todos eram cristãos católicos, tinha outras denominações cristãs, mas a igreja aceita o martírio dessas pessoas. Né? Exato. Não, desculpa, o Padre Guido, não é que aceita, a igreja reconhece que essas pessoas morreram dando a vida por Cristo, ainda que não tenham plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Exato. E a igreja, inclusive, quando proclamou o martírio, acrescentou que era de religião anglicana, lembra que por menor luterana também, e de outros países, de outra nominação, digamos assim, religiosa, porém cristã. Isto é suficiente para proclamar exatamente o martírio, que é reconhecido pela igreja. Padre Guido, a gente está falando então desses exemplos atuais, dessas pessoas que ainda dão a vida nos dias de hoje, em nome da fé cristã, como é o exemplo desses coptas que a gente acabou de mostrar. Esse número triste, né? Cerca de 100 mil cristãos são assassinados no mundo por ano pelo fato de serem cristãos. Mas vamos voltar lá para o início da história, Padre Guido. Sim. O primeiro mártir cristão, inclusive, esse episódio é bíblico. Conta pra gente quem foi e como ele morreu. Vamos falar de Santo Estevão, né? Isso. Santo Estevão ganhou, inclusive, o título de proto-mártir. Proto é uma palavra grega que significa o primeiro. Certo. O primeiro mártir da igreja, né? Santo Estevão é uma pessoa venerada pela igreja, inclusive o dia dele é o dia 27 de dezembro. 27 de dezembro, na época do Santo Natal, né? É um homem que não teve medo de anunciar Jesus, vejam só, diante de outras pessoas que acreditavam em Deus, eram os hebreus. Certo. Estamos no começo, no ano 27 da igreja, né? Acreditavam em Deus, mas não aceitavam Jesus.
E, portanto, ele defendeu exatamente a verdadeira fé em Jesus diante das autoridades hebraicas. Inclusive, chegou na sua autodefesa, que, entre aspas, está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Somente no capítulo 6 e 7, né? 6 e 7, os dois. Os dois, né? Os dois capítulos. Ele chega até a fazer uma crítica até um pouquinho amarga diante da megalomania dos hebreus por ter construído um templo grandioso, o templo de Salomão, dizendo, em poucas palavras, olha que Deus não precisa destas manifestações assim de grande euforia, de solenidade externa, etc., porque Deus existe no coração, dentro de nós. Naturalmente, quem ouvia estas palavras não somente não gostou, mas chegou até a ficar tanto nervoso, diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que chegaram até a rasgar a roupa, levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram, e gente até a morte. Sim. E antes de receber aquela pedra com a qual perderia até os sentidos, Estevão teve a coragem de repetir a mesma frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, o primeiro mártir cristão é Santo Estevão. E parece que nesse episódio, até o próprio Paulo, que depois viria a ser chamado Paulo, que naquela época ainda se chamava Saulo. Foi testemunha. Foi testemunha, né? Foi testemunha deste episódio, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos. Aí, voltando, como disse já no outro bloco, né? Imagine, meus irmãos, o que deve ter acontecido em Paulo, recém-convertido, quando de perseguidor ele se apresentou como apóstolo para as primeiras comunidades cristãs. O clima de frieza, de desconfiança, ou até de medo. Até pudera, né? Compreensível, né, Padre Guido? Só que depois Paulo deu um verdadeiro show de conversão. É verdade. E não teve medo, inclusive, de botar no seu projeto de vida a frase que Jesus havia pronunciado momentos antes de subir para o céu: ide no mundo inteiro. E ele colocou na cabeça de levar o nome de Jesus até a cidade mais longínqua conhecida na época, que era exatamente a cidade de Roma. Muito bem. O Tarcísio de Paula Rocha, que é da cidade de Paraíso do Tocantins, lá no estado do Tocantins, diz que o programa tá 10. Valeu, Tarcísio, um grande abraço. Ô, Padre Guido, conta aqui pra gente, quando a igreja vai proclamar um mártir, ela vai oficialmente dizer, olha, essa pessoa sim morreu dando testemunho da fé cristã, morreu pelo fato de ser cristã. Ela coloca algumas condições para isso? Existem condições para que a igreja possa declarar uma pessoa mártir? Sim, são 3 as condições e estas condições, inclusive, já adianto, têm consequências até no mesmo processo de beatificação ou até de canonização. Certo. Isto é, para que o martírio seja reconhecido tal, é necessário que haja da parte da pessoa que sofreu o martírio uma aceitação voluntária. Certo. Certo? Uma aceitação voluntária. Ele está ciente do que vai acontecer com ele e diz o seu sim. Por exemplo, pegamos o primeiro livro dos Macabeus, nós notamos aquele sacrifício, aquele martírio de uma mãe com os seus 7 meninos. E o governador, para fazer com que os meninos não aceitassem a morte da mamãe que estava dentro do fogo, o governador obrigou as crianças a olhar a morte da mamãe, pensando que renunciariam a morrer como a mãe. E qual foi, pelo contrário, a surpresa do governador? Quando os 7 meninos entraram no fogo junto com a mãe. Olha só. E morreram todos. Portanto, uma aceitação voluntária. Depois, sabem que através do que vai acontecer, eles vão perder a vida corporal. Certo. Portanto, com a morte garantida com a morte do corpo, certo? E esta morte causada pelo ódio à fé da parte de quem está fazendo este gesto. Não necessariamente o ódio à pessoa, mas não.
A fé que aquela pessoa Exato. defende. Alguém poderia perguntar, padre, mas vem cá, aquelas criancinhas, por exemplo, que foram mortas na época do nascimento de Jesus, está registrado na primeira página da vida de Jesus, que são chamados, inclusive, de santos inocentes. E por quê? Porque sabemos pela história, os magos, quando chegaram em Jerusalém, o rei Herodes ficou perturbado. Ele disse, olha, quando vocês encontrarem aquele menino, me avisem para que eu possa ir também adorá-lo. Sim, ele tinha outras ideias, queria matar Jesus. É verdade. Né? Os anjos avisaram os magos de voltar para suas terras por um outro caminho. E a reação do rei Herodes foi imediata. Chamou os seus soldados e mandou matar os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. Né? Estas crianças que foram mortas, não temos o número registrado no Evangelho, são considerados mártires, mesmo não sabendo nada, com 2 aninhos ninguém tem o uso da razão. Mas a igreja interpreta exatamente a doação da vida por causa de Jesus, da fé. Por isso são considerados santos e todos mártires. Aliás, foram batizados, aqui seria um capítulo à parte do nosso programa, foram batizadas estas crianças no seu sangue. É o 3º tipo de batismo que a igreja reconhece com efeito sacramental. O batismo de água, mais comum, que nós todos recebemos, o batismo de sangue, no caso do martírio, seja para crianças como também para adultos, e o batismo também de desejo, quando uma criança nasce, os pais logo se preocupam em batizar, mas de repente o bebê morre. O grande desejo dos pais é interpretado pela igreja como batismo e tem o efeito da graça de Deus. Muito bem, a gente tem bastante coisa para conversar ainda na sequência. O Padre Guido vai falar um pouco para a gente, então, na sequência, de episódios na história da igreja que, infelizmente, produziram muitos mártires, né? Especialmente, se você não conhece, você nunca ouviu falar, aliás, esse tema merece, numa outra oportunidade, um programa Eclésia inteiro sobre isso. Vamos falar rapidamente, no próximo bloco, sobre o episódio da Cristiada. Você sabe o que é o episódio da Cristiada, que aconteceu lá no México? Inclusive, o beato José Sánchez del Rio, um jovem de apenas 15 anos. Um menino, adolescente. Vamos saber a história dele na sequência, tá bom? Sai daí, a gente volta já já falando um pouco mais sobre os mártires cristãos. Não sai daí.